Jogos NFT, Leandro, criptomoedas, será que isso daí realmente vale a pena? Tem uma galera falando que ganha dinheiro com isso, será que dá para eu começar? É interessante, vale como investimento? Provavelmente você se deparou com algumas dessas opções de jogos, né? E ficou com alguma curiosidade, querendo saber se de fato dá para tirar tudo isso, né? Mas e aí, qual é o risco por trás desses jogos, se é que existe, e as possíveis vantagens de fato? Hoje a gente vai falar então sobre esse tema polêmico. Se você se interessou então por esse tema, jovem, você já sabe. Vem comigo até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta. Vamos lá, vai. Falsos jovens, como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. Para você que já tá ligado, para você que já me conhece, você sabe que o conteúdo hoje aqui vai ser de peso. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, muito prazer. Meu nome é Leandro Cubas, eu espero que vocês estejam 100% aí, jovens. Se você não tiver, se prepara, pega a cadeira, encosta aí, larga o celular e presta atenção então nesse tema hoje, nesse vídeo aqui. Eu tenho um assunto muito importante, muito interessante para trazer para vocês. Hoje, pela intro aí, vocês já devem ter notado, né, pelo título aqui também, né, já dando um spoiler, a gente vai falar então sobre algumas vantagens, desvantagens, alguns possíveis benefícios, situações que vocês têm que tomar cuidado aí com esses jogos NFTs que estão saindo, né, utilizando aí criptomoedas por trás, se de fato você tem uma rentabilidade em cima disso, se é vantajoso ou não. Então eu vou dar a minha opinião e eu vou dar a minha experiência também, jovem. Eu comecei aí a investir em um desses games para justamente eu poder preparar um conteúdo aqui de peso para vocês, tá? Então tudo que eu vou falar é com base na minha experiência de alguns jogos que eu já tive a experiência aqui de jogar, com minha experiência também em tecnologia, algumas coisas que eu já pesquisei e decidi então trazer esse tema aqui para vocês, fechou? Vamos embora então, senta aí que hoje aqui o assunto vai ser muito top e claro, já me dá aquela moral, jovem, se você ainda não fez, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda você não for inscrito, for novo aqui, ativa o sino das notificações, a gente tem vídeo aqui todas as semanas, beleza? Vamos lá, sem enrolação, te espero também no meu Instagram, @lecubas. Jogos NFT, Leandro, qual é que é dessa parada, né? Vamos lá. Para você que caiu de paraquedas ou está interessado, né, tá pesquisando sobre isso, quer saber os riscos que estão envolvidos, se de fato você consegue ter uma rentabilidade como essa que vocês vê aí no YouTube, se você pesquisar, né, procurar, você vai ver, tem várias pessoas falando, meu, eu tô tirando 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, será que isso de fato é verdade? Acontece isso mesmo? Então, vamos analisar com calma aqui o que acontece, né? Vamos por partes, então, aqui. O que seriam esses jogos NFTs, né? Como é que funciona isso? Na verdade, nada mais esses jogos são games aí que você vai poder ou baixar e instalar no seu computador, ou alguns deles rodam direto aí no navegador, você só precisa ter um computador de fato para você poder executar. Tem alguns deles que até tem versão mobile para você poder jogar no seu celular. E qual que é a mecânica, né? Esses jogos, eles têm algumas características bem semelhantes, né? Eles funcionam basicamente de forma autônoma. Boa parte desses jogos aí, né? Boa parte da experiência do jogo, ele tem uma inteligência artificial por trás, onde você só tem ali o objetivo, o intuito, né? Na verdade, de programar o seu personagem, dependendo do jogo ali, conforme for, você vai pré-selecionar quais são os personagens, o avatar, o assunto principal ali que vai dar continuidade no seu jogo e você dá um play ali e provavelmente a inteligência artificial do jogo vai começar a fazer tudo que tem que ser feito para você. E aí, em alguns momentos você precisa acompanhar, né, para saber se o jogo parou, porque ou o personagem cansou, você precisa descansar ou precisa alimentar ele, vai depender de características de cada jogo. Então, são jogos bem simples, né, não tem nada muito elaborado, muito parrudo em questão de jogo mesmo, são jogos às vezes até reutilizados de antigamente, com algumas características bem similares a outros jogos. Então, por exemplo, o Axie Infinity era bem similar assim ao esquema do Pokémon, né, onde você tinha algumas características, né, você tinha lá alguns elementos nos personagens, tem alguns atributos específicos e todos eles mais ou menos seguem nessa linha, né? E cada um desses personagens que tem esses atributos, eles também têm algumas classes, claro, dependendo de cada joguinho, mais ou menos nessa pegada que funciona. Então você às vezes pode ter uma classe normal, uma classe mais rara, épica, lendária, ou às vezes você pode ter um machado mais evoluído, alguma coisa nesse sentido, tá? Você sempre tem um cenário de evolução, tanto dos seus personagens, do seu
ou dos objetos que você vai utilizar ali dentro do jogo. E a maioria deles também vem de forma aleatória, né? Você vai comprar ali, né, para começar a jogar, e aí o personagem ele pode vir um normal, um épico, um raro, de forma aleatória no jogo. Então, como é que funciona toda essa mecânica, né? Vamos novamente aqui começar a segmentar para não ficar tão confuso para vocês. A maioria desses jogos precisa de fato que você comece com um investimento. Né? Você vai colocar lá, dependendo de quanto é que está a moeda do jogo, qual é onde você pegou o jogo, né? Se ele já está há muito tempo lançado, se a moeda às vezes já estiver mais cara, você vai precisar de mais dinheiro para colocar ali para começar o jogo. Então tem jogo que vai exigir R$50, 100, 500, 1.000, 1.500, 3.000, 6.000, vai depender muito do jogo e, claro, da etapa que esse jogo tá, né? Se ele já está mais tempo no mercado, já dá uma segurança um pouco maior aí, então a galera a moeda vai dar uma valorizada normal e aí você vai precisar de mais grana também para entrar e começar a jogar. Porque você vai precisar de um personagem ou às vezes você vai precisar de alguma coisa especial ali dentro do jogo para de fato ele começar a rentabilizar ali para você. Novamente, então, como é que vai funcionar isso? Como que eu compro esses personagens, Leandro? A maioria desses jogos, eles vão conectar com uma carteira sua, né? Uma carteira descentralizada. A galera utiliza muito aí a MetaMask, por exemplo. Ele vai conectar nessa sua carteira e lá, óbvio, é onde você vai enviar suas moedas, né? Vai comprar por alguma exchange padrão e envia lá essa moeda para essa sua outra carteira. E aí esse jogo ele vai se conectar com essa sua carteira e é de lá que ele vai ter acesso, tá, a essas informações. Todo jogo ele vai ter um contrato, né, que são ali basicamente os smart contracts, por exemplo. Você vai ter o contrato do jogo onde você vai adicionar nessa sua carteira, né, a MetaMask, por exemplo, ou em alguma outra corretora descentralizada, e ela vai conseguir localizar qual é aquela nova moeda que está sendo negociada, ou aquele token no caso, né, para ser negociado. É daí que você vai conseguir ter acesso à moeda do jogo principal. Todo jogo vai ter a sua moeda específica para poder trabalhar ali dentro dele, tá? Então, novamente, Leandro, primeira pergunta, é considerado um investimento isso? Eu posso considerar isso como um investimento? Colocar minha grana e eu sei que eu vou ter o dinheiro ali para resgatar? Primeira coisa, jovem, não é considerado como investimento, eu não considero como investimento porque é uma coisa de altíssimo risco, tá? Por quê, Leandro? Pô, como assim? Porque vamos aqui aos cuidados que você precisa ter quando você vai de fato começar a jogar ou vai pesquisar para começar a colocar o seu dinheiro nesse tipo de jogo. A primeira coisa é que esse jogo, né, que você está procurando, ele pode não ir para frente, ele pode começar agora, mas aí simplesmente o projeto não dá continuidade, a galera começar a não curtir mais muito o jogo e aí, obviamente, a galera parando de jogar, a moeda ela tende a cair, se desvalorizar e você pode nunca mais recuperar esse seu dinheiro que você colocou. Então você não tem garantia nenhuma, tá? Outro risco que você pode correr é de justamente esse jogo que você está escolhendo, se você não souber escolher ele muito bem, você cair provavelmente num golpe ou no chamado scam, né? Com certeza vai começar a aparecer vários aí. O pessoal vai criar um jogo, alguma coisa assim nesse sentido para você começar a jogar e de repente a galera sumir, não dá mais nenhuma manutenção, o jogo ficar abandonado lá e começar a dar vários problemas, ou até mesmo eles vão remover a função de saque, o seu dinheiro vai ficar preso lá e aí já era, né? Você não consegue recuperar nada do que você colocou. Então isso daí é muito importante, né? Todo jogo ele vai ter lá o famoso white paper, onde ele vai estar descrevendo como é que funciona o jogo, os objetivos futuros para o jogo, né? Qual é o roadmap daquele game, né? O que ele tem de features novas para ser liberada, né? Novas funções ali dentro ou jogabilidades que você vai poder ter acesso. Então é muito importante que você conheça o time de desenvolvimento, né? Geralmente eles colocam ali que você tenha ciência da empresa ou do time que está desenvolvendo, se eles já desenvolveram outros projetos, buscar o histórico disso para saber se de fato são empresas que já trabalham nesse ramo, que já lançaram algumas coisas que deram certo, que funcionaram, tá? Se tiver óbvio, o histórico dos desenvolvedores ali, melhor ainda. Você vai ter provavelmente um grupo aí no Telegram ou no Discord ali para você ter acesso. Quanto mais informações você tiver, melhor para você ter um conforto um pouco melhor na hora de escolher aí o seu jogo. Então, por que ele é muito arriscado? Geralmente, se você começa a jogar um desses jogos, né, do começo dele, onde a moeda não está valendo praticamente nada, você tem a possibilidade de, se o jogo começar a dar sucesso de fato, essa moeda vai se valorizar e você vai ter muito mais rentabilidade, porque você vai ter comprado seus personagens, tudo ali com a moeda muito inferior. E aí com o tempo, se o projeto for amadurecendo, essa moeda vai se valorizar naturalmente, tá? Então aí você começa a ter uma rentabilidade maior.
qual que é o problema aqui, né? A maioria das pessoas, elas colocam dinheiro nesse tipo de jogo, dinheiro que às vezes ela nem tem, né? Então aí que começa o problema, né? A pessoa quer ganhar dinheiro muito rápido, ela já não tem dinheiro, ela pega o único dinheiro que ela tem e coloca o dinheiro no jogo esperando que ela vai recuperar ali em uma semana, né? O dinheiro que ela colocou e o resto vai virar lucro. Começa a virar, né, uma ganância. E aí, de fato, se você se deparar com algum desses problemas, você vai ficar muito triste, né? Você vai sofrer bastante porque ninguém gosta de perder dinheiro e você vai se frustrar, né? Você pode até se privar de mexer com criptomoeda, algo nesse sentido, sendo que não é bem assim, tá? Então vamos lá, antes de qualquer coisa, você só deve colocar uma grana, se você quiser tentar fazer isso, uma grana que você tá disponível aí, você sabe que não vai te machucar se você perder, né? Você sabe que é uma grana que não vai te fazer falta. Então, se você tem essa grana, quer começar, talvez valha a pena. Ah, Leandro, mas como que eu ganho dinheiro com isso? Eu ainda não entendi. Basicamente, como o jogo ele tem uma criptomoeda, né, um NFT, um token por trás, que é justamente o token que você vai comprar para fazer qualquer transação ali dentro do game, para comprar personagem, algo nesse sentido. Quando você coloca o jogo ali para rodar de fato, esses seus personagens eles vão farmar, né? Que é como a galera costuma falar no mundo dos games aí. Ou então, para quem é das criptos, de minerar, eles vão começar a fazer ali o jogo sozinho, rodar sozinho. E aí cada vez, dependendo dos seus personagens, se ele for mais evoluído, tiver um upgrade, for um personagem mais top aí, ele vai gerar mais moedinha dentro do jogo de forma mais rápida para você, né? Então essas moedinhas é onde você vai de fato conseguir sacar para sua carteira e vender no mercado, né? Já que é a moeda do jogo, então vai ter gente querendo comprar para poder comprar personagem, vender, etc. Então o jogo naturalmente vai ter essa movimentação. Você vendendo ela, ou até mesmo trocando por qualquer outro tipo de moeda, você já tem acesso aí a mandar para sua corretora, né, para sua exchange, depois vender, pegar, colocar na sua carteira de fato, no seu banco, e aí é onde você ganha dinheiro, né? E o que é interessante desses jogos, né, uma outra coisa que você tem que prestar atenção. Quanto mais tempo você precisa se dedicar nesse jogo, teoricamente pior, porque você vai precisar ficar ali, né, o dia inteiro jogando para conseguir fazer com que o jogo ande e você tenha alguma rentabilidade. Agora, o que fica mais interessante é quanto menos interação com o jogo você tiver, melhor para você, porque você vai ter tempo de estar fazendo outras coisas ou até focando em outros negócios ou até mesmo em outros jogos, enquanto aquele ali está gerando dinheiro para você, você está gerando também dinheiro em outras coisas. Isso daí eu enxergo como uma vantagem. Quanto melhor o jogo for nesse sentido, né, de menos dependência ele tiver de você, vai se tornar, aí eu enxergo, né, um ponto bem interessante aí num jogo. Talvez ele se destaque até por isso. A galera costuma procurar meios, né, de o jogo até ficar de forma automatizada. Tem gente que cria macro, robozinho para ficar jogando sozinho. E aí, claro, tem jogo que bane a pessoa que faz isso, né? Você é expulso do jogo, enfim. Então tem que tomar cuidado também com as regras do jogo. Mas o mais importante que tem que ficar de lição para vocês aqui, jovem, é que vocês têm que tomar um extremo cuidado, porque como eu falei, isso daqui não é considerado como investimento. Mas de fato, você pode sim ganhar dinheiro, né? Eu via esses anúncios aí no YouTube da galera falando que tirava 5 mil, 10 mil, 20 mil. Óbvio, para você, quanto mais dinheiro você quiser tirar, mais dinheiro você precisa colocar. Mas sim, dependendo do jogo, da etapa que o jogo está, você consegue sim tirar uma grana, né? 3 mil reais, dependendo do quanto você colocou por mês, 5, 6 mil reais, né? Você consegue tirar aí, dependendo do jogo que você está jogando. Tem gente que tira até mais, ou seja, tem gente que vive hoje disso, de jogos de NFT. Porém, uma outra coisa importante, né? Você não deve jamais pensar em abandonar o seu trabalho, a sua fonte de renda principal, para focar nesse tipo de jogos de NFT. Por quê? Como eu falei, além dele ser bem instável e inseguro ainda nesse momento, você não sabe ainda qual é a projeção desses jogos, se eles vão continuar ainda por muito tempo, se o projeto vai dar certo, se ele vai crescer. Então, se em algum momento esse jogo não der certo, provavelmente a moeda dele vai zerar e você não vai ter mais nenhum ganho, você vai ter que partir para outro jogo. Então você vai ter que ficar em busca de jogos que te dão essa rentabilidade. E nem sempre você vai ter ali esses jogos disponíveis, né? Ou com essas rentabilidades aí que talvez você ganhe hoje. No futuro ali pode ser que mude alguma coisa, o jogo. O que eles costumam fazer muito nos jogos também no começo para chamar a atenção, fica muito fácil você ter o retorno no começo, e aí com o tempo, quando o jogo vai avançando, eles fazem o famoso nerf, né? Eles vão nerfar ali, significa que basicamente eles vão reduzir o que você ganhava, né? Se você ganhava, por exemplo, numa média de 200 reais por dia, por exemplo, né? Já convertendo para real tudo,
conforme vai entrando mais pessoas nos jogos, eles vão e cortam isso em 1/3, por exemplo, do valor, ou pela metade. Então o jogo começa a ficar um pouco mais difícil de você conseguir tirar essas moedinhas, né? Você precisa de mais esforço para conseguir recuperar. Então o seu custo ali também já vai diminuir, né? O que você vai precisar, na verdade, colocar de esforço, você vai precisar aumentar, né, colocar mais esforço ou comprar mais personagem para conseguir tirar a mesma rentabilidade. Então o jogo ele vai se adaptando, né, conforme o mercado vai evoluindo do próprio jogo. Por isso que é algo que não é muito previsível. Além disso, tem a oscilação da moeda, né? A maioria desses tokens, dessas moedas, elas são também negociadas ali em dólar. Então, se o dólar também tem uma variação para cima, a moeda também acaba valorizando bastante, e a moeda também, né, tem a sua valorização aí. Então, se a moeda começa em algum momento a desvalorizar, para você acaba ficando não interessante, você tem que procurar outros jogos. Outra coisa que vocês têm que ficar aí de extrema importância, por que você não deve pensar em viver disso, né? Apesar de ser algo muito vantajoso, a galera tá buscando ali uma fonte opcional com isso, né? Como eu já falei, é algo muito que você imprevisível, que você de fato não sabe até quanto vai durar esse projeto, né, de cada jogo. O jogo ele pode durar ali 1 mês, 6 meses, ou ela pode durar 1 ano, 1 ano e meio, ou crescer aí eternamente. Como é um mercado muito novo, né, até para quem está desenvolvendo esses jogos, ninguém sabe ao certo para onde vai isso, jovem, tá? Então a gente tem aí o exemplo, por exemplo, do Axie Infinity, se eu não me engano, ele está aí no mercado já próximo de 1 ano, se já não passou disso, então é um projeto bacana. Porém, talvez entrar agora, eu não sei como que ele tá, mas pode ser que não seja já tão interessante, porque já tenha ficado cara a moeda, você vai precisar de mais dinheiro para entrar, e aí você ainda precisa de muito esforço para conseguir ter esse retorno. Então a galera vai em busca desses projetos novos que estão saindo, né, desses jogos novos, para aproveitar enquanto a moeda tá baixinha, comprar bastante coisa, e aí se ele der sucesso, o projeto for para frente, a moeda vai ficar mais cara, ele já vai ter muito personagem ali gerando muita moeda para ele, e ele consegue ter uma rentabilidade também muito mais rápida. Então é basicamente esse é o cenário hoje, jovem, desses jogos de NFT. Você vai ver vários aí, né? Tem o Bomb Crypto que saiu, tem o Axie Infinity, tem o Farmers World, se eu não me engano, né, o nome. Tem vários que estão saindo aí diariamente, né, ou mensalmente, você vai ver vários projetos. Então cabe de fato você entender como é que funciona, qual é o roadmap de cada projeto, saber se ele de fato não é um golpe, se ele tem a possibilidade de continuar crescendo, né, se os desenvolvedores estão ali de fato focado no projeto para fazer ele evoluir, se ele tem um suporte bom, porque todo jogo no começo, principalmente se você entrar no começo de um jogo, você vai ver muito bug, é normal, né? Então algumas pessoas se desesperam, mas é normal no começo do jogo ele tem muito bug, às vezes travar na hora de você sacar a moeda, não vir, a moeda sumir, aí você perde personagem, aquilo, então você vai precisar muito ali do time de desenvolvimento para poder ter esse suporte, tá? Então outra coisa, vocês têm que ficar de olho nessa questão do suporte, do time de desenvolvimento, se eles estão ali focados de fato a te ajudar a resolver os problemas do jogo, para que, claro, se você tiver uma boa experiência com eles, a tendência é que você indique para mais pessoas e o jogo comece a crescer, né? Você cria uma confiança maior ali no jogo. Beleza, jovem? Eu quis dar uma geral aqui sobre esses jogos NFT, falar um pouco de como ele funciona, os pontos principais, né, de risco e importantes, e de fato o benefício, né, que você consegue sim, às vezes com pouco tempo, né, se o jogo jogar ele de forma automatizada, você precisa apenas de alguns minutos para dar alguns cliques e preparar ali o cenário dos seus personagens e deixar eles rodando, às vezes por 30 minutos, 1 hora, depois você volta. Então você não precisa de fato colocar às vezes muito esforço em algo que vai te dar um retorno muito maior, às vezes, até do que o próprio salário que muitas pessoas ganham hoje aqui no Brasil, né? Então isso é o que chama muita atenção. Porém, fique esses cuidados, jovem. É algo ainda muito recente, a gente não sabe qual é o destino, o objetivo final, para onde que eles vão, se algo vai mudar. Nada impede também dos jogos, a partir do momento que eles começam a crescer, eles começarem a podar, né, os ganhos para ficarem mais difíceis de você ter esse resgate, né, até para poder ter um bom ambiente ali no game. Outra coisa também, a oscilação da moeda pode impactar muito nisso, né? Cuidado com os possíveis golpes, provavelmente vai surgir aí muitos golpes de jogos que vai ser criado só de fachada para em algum momento, igual acontece com as pirâmides aí, você começa a colocar seu dinheiro e de repente o negócio some, fecha e você não tem mais acesso. Então isso é uma coisa que precisa ficar muito atento, tomar muito cuidado, porque de fato a gente não tem nenhuma garantia com esses jogos, tá? Mas sim, de fato, se você pegar um projeto bom, que tá andando, que der sucesso, você, claro, arriscando seu dinheiro, como eu falei, é um lugar de muito risco para você colocar,
você pode sim ter uma rentabilidade também muito boa em troca. Então, novamente, só coloque o dinheiro que de fato não vai te machucar, não vai fazer falta se você perder pensando no pior cenário, tá bom, jovem? Então pensa aí antes de colocar sua grana, já coloca uma grana que você sabe que você não vai precisar. E o que vier daí pra frente é lucro se for do seu interesse. Beleza, jovem? Se você se interessou por esse tipo de conteúdo, se você quer ver um conteúdo um pouco mais aprofundado desse tipo de jogos de NFT, que eu trago a minha experiência do jogo que eu estou jogando de NFT também, quanto que eu estou ganhando, se vocês querem saber, deixa também nos comentários, aí assim eu vou ter um embasamento melhor para poder trazer um outro tipo de vídeo nessa pegada para vocês. Beleza, jovem? Eu vou ficando por aqui então, conto com a sua colaboração, se você ainda não fez, deixando o like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. Me segue lá no Instagram também, @lecubas, te espero por lá. Um grande abraço para vocês, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro Cubas, sem mais, bora investir!